Eu quero deixar o nosso presbítero à vontade para orar. Amém? Deixa ele à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, capaz de filho. Amém? Amém. Para minha honra estar aqui, né? Agradecer a Deus pelo grande dia que Deus tem colocado, pelas palavras, confiança, acreditando, aonde Deus tem tirado pelo nosso do passado, tudo que passou, nada, não tem como voltar para trás, agora só de seguir em frente, a sangue de Jesus salva, liberta e leva para o céu. Abre tua Bíblia, a Deus, quero convidar o evangelista. Qual o versículo da Bíblia? Amém. Lucas, né? Marcos capítulo 1, versículo 16. Olha aqui, Lucas. Marcos capítulo 1, versículo 16 diz assim. Marcos capítulo 1, versículo 16. E estando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. 17. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Glória a Deus. Amém? Amém. Alguém entendeu a mensagem? Amém. Feche teu olho. Senhor meu Deus, aqui está o Espírito Santo, meu Pai. Deus, desde a semana, meu Pai, nessa madrugada, me buscando a tua face, Deus. Não foi aquilo que eu queria, foi o Senhor que me mostrasse suas palavras, Deus. Então, obrigado, Senhor, de me trouxer naquela caminhada. Obrigado, Senhor, pelas palavras que tu tem mostrado, Deus. Obrigado pelo livramento, obrigado pelo vento. Esse vento abençoado, meu Pai, que pode levar dentro da tua casa, pelas barreiras, pelo outro lado, Deus. Mas isso aí conta, Jesus, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Deus, fale tua morada, em nome de Jesus Cristo. A igreja bate palma a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no teu lugar e glorifique a Ele. Meu querido amado irmão, a minha Bíblia vai dizer que primeiro quero falar sobre os pecadores, quero falar sobre libertadores da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a primeira mensagem aonde Jesus ele entra sobre naquela cidade estava Pedro e Tiago e João, estava dentro na beira do mar, aonde Jesus ele estava pregando, aonde Jesus pregava sobre os pecadores. Mas a primeira coisa, Pedro estava ouvindo as mensagens, Pedro estava lavando a sua rede, Pedro não estava entendendo no meio do ouvido, porque quando Jesus ele começa a pregar, primeira multidão, Pedro ele estava só observando, ele estava lavando a rede evangelista, e quando ele lava a rede, ele vê que primeiro quem é o homem que está pregando, quem é o homem que está entrando naquele barco, mas Jesus. E quando ele
barco. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro barco Aleluia. que Jesus chega. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega dentro daquele barco, e ele fala, mas Senhor, Aleluia, o Deus. Senhor está pregando uma multidão, mas Pedro estava ouvindo a voz dos médicos. Pedro, o que ele quer? Pedro, ele está ouvindo a voz dele, mas ele queria fosse mudar a vida dele. Não é Pedro que vai encontrar Jesus, é como Jesus vai encontrar o barco. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que primeiro Pedro, ele lava a sua rede, lava a sua vestimenta, mas é muito grande, é muito pesado, porque muitas vezes, quando a gente carrega o pecado, depois quando Jesus chega no barco, é aí que Jesus quer mudar o quadro, Glória a Deus. é aí que Jesus quer quebrar a barreira. A gente olha pelo nosso pensamento. Muitas das vezes, a gente quando chega no trabalho, uma energia fraca, está todo descangalhado, está todo descarregado. Mas quando você chega na sua casa, é aí que Jesus tem a presença cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque muitas das vezes quem está no barco está sujo. Aleluia. Mas precisa Jesus entrar naquele barco. Aleluia, Deus. Precisa emprestar teu barco. Aleluia, Deus. Muitas das vezes a gente vai olhar o evangelista. A gente vai olhar o primeiro barco. Tem gente que nunca quer emprestar teu barco. Muitas das vezes a gente representa o barco. Porque muitas das vezes a pessoa que está no barco não consegue sair para encontrar, para evangelizar, para ganhar uma alma. Mas quando Deus manda profeta, mas muita igreja manda fofoca. Meu Quanto Deus. mais Deus manda levita, mais a igreja manda inveja. Eita, Mas tem muita igreja que não deixa Deus levantar missionário, pregador, levita, cantor. Então, em nome de Jesus, eu te repreendo todo espírito da morte Em nome de Jesus. Aleluia. que será quebrado, que Eita. será destruído. Muitas das vezes, quando Deus ele manda um missionário para dentro de uma igreja, aí Deus levanta um missionário para ganhar uma grande obra, mas muitos fariseus, muitos que estão levantando de um canto ao outro, Verdade. e estão deixando uma igreja fria, Verdade. então uma igreja imunda, que não quer deixar Deus trabalhar a vida de vocês. E Aleluia. a Bíblia diz que quando ele chega até o barco, olha como é que ele chega. Aleluia, Deus. Eu gostaria de um pastor Sérgio pegar o microfone. Pega o microfone aí, pastor Sérgio, em nome de Jesus. Aleluia. Olha o que o versículo a Bíblia diz. Primeira coisa que tu vai falar assim: Jesus, afaste de mim. Amém? Pode falar. Jesus, afasta de mim. Olha o que o versículo diz. Quando Jesus ele chega, por que tá? Fala aí, pastor Sérgio, fala aí. Jesus, afaste de mim. A Bíblia diz que quando ele está pedindo para ele se afastar, ele está dizendo: Senhor, afaste de mim. Eu sou pecador, eu sou sujo, eu sou imundo. Mas quando Jesus chega, continua falando, continua. Quando Jesus chega, Jesus, se afaste de mim. quando Jesus chega, ele abraça Pedro. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele abraça, mas mesmo pecador, eu continuo mudando teu quadro, eu continuo arrancando pecado, eu continuo limpando a terra, porque esse barco aí vai ser limpado, lavado e gemido. É aí que vem a glória de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes que está no barco, que está sujo. Aleluia. Aleluia, Deus. Não adianta você entrar lá em Isaías, que lá
aceita o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Não tem intimidade com Ele. Aleluia. Tem hora que a gente chega numa casa, aí afasta o pecador. Quando o pecador chega, Jesus não afasta ninguém, Ele quer dar. Glória a Deus. Como é que está a tua vida? Glória a Deus, aleluia. Como é que está teu chamado? Verdade, Deus. Como é que está a tua casa, tua parentela? Glória a Deus. Eu vim de lá pensando em uma coisa nessa madrugada, e eu pedindo a Deus, me ajuda pela misericórdia. Eu vou contar só um pedacinho através da minha mãe. O dia quando eu estava com o meu ministério fraco, quando eu estava lá em casa da minha mãe, parece que eu estava deitado na cama. Minha mãe foi lá, beliscou meu pé e disse: meu filho, levanta que vai ter uma oração das mulheres. A gente sabe que é mãe, né? Mãe não abandona o filho, mas ela nunca abandona o barco. Verdade. Ainda que seja emprestado. Verdade, aleluia. Mãe que puxa o pé e diz: meu filho, bora para oração. Não, eu estou falando. Pode ir. Minha mãe que ali se tem oração. Se central de Anderlândia, ela foi para oração. A minha sobrinha, a Paola, tem 11 anos, ela tem 10 anos. 10 anos. Ela falou: tio, estou indo para a escola, mas a vovó mandou te chamar. Não, manda ela ir. Olha o que faz. O Arthur pequenininho, mas meu sobrinho. Tio, a vovó está chamando para te ir para oração. Quem é que está na mente da criança? É o Espírito Santo te chamando. É o Espírito Santo te despertando. Glória a Deus, é Mas não quer verdade. saber de nada. Mesmo quebrado, mesmo jogado, mesmo amassado. Mas Jesus fala: e pega ainda é meu. Mas o meu chamado é meu. Que levanta sou eu. Eu quero o que eu mando, eu faço o que eu quero. Porque ninguém pode tomar da minha fé, do meu chamado. Verdade, Deus, aleluia. Verdade. Aí lá vai o outro, meu pai. Meu filho, hoje é sábado. Hoje tem oração e café da manhã dos homens. Não vou não. Eu digo, no outro dia, o dia que aconteceu lá em casa, meu pai me convidou para ir lá pro 42 para do Garapé. Eu disse: eu não vou não. Minha mãe também me convidou: eu não vou não, pode ir. Meu filho, pode viajar. Tem terceiro? Tem. A comida não está pronta, mas eu dou meu jeito. Tem pão e café. Pronto. Sabe quem foi que visitou na minha casa? Sabe quem foi? Aleluia a Deus. Pensa numa mulher, Marcela de Deus. Aleluia. Ela já me conhece há muitos anos já. Ela já me viu pregando. Aleluia. Ela foi lá na porta e bateu a porta. Aleluia a Deus. E eu me acordava com meus olhos lixados. Sabe que hora que eu me levantei da cama, meio-dia, quando eu abri a porta, eu estava só com aquela camiseta com short. Eu me atendi quem é aquela mulher. Quando eu abri a porta, apareceu uma mulher mais forte. Ela disse assim: Deus mandou vir aqui falar contigo. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor: Aleluia. se tu não voltar para os pés, eu te coloco na cadeira de roda. Eita, Jesus. Eu caí, se fosse no chão arrebatado. Glória a Deus. Aleluia. Eu só queria fazer um teste, eu só queria fazer um desafio com Deus para ver se Deus
porta de casa. Por quê? Aleluia. Ela disse: se tu não voltar para os pés de Jesus, eu vou voltar na casa de roda. Irmão, sabe o que eu fiz? Ela foi embora, fechei a porta, fui dobrar o joelho, falei assim: Deus, me perdoa pela vida da minha mãe, que eu não sabia. Glória a Deus. Deus, me perdoa pela vida do meu pai, eu não sabia, Deus. Aleluia, Deus. Deus, me perdoa pela vida da minha Paola, minha sobrinha, eu não sabia. Aleluia, Deus. Eu não sabia que o Arthur tem falado no meu ouvido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a pessoa tem mãe, a gente nunca troca pela amizade. Aleluia, Deus. Nunca troca pelos amigos. Aleluia, Tem Deus. muitos jovens por aí trocando pela mãe, pela amizade, pelos amigos. Enquanto o espírito lá tocando festa, amanheceu de manhã, mas a mãe está lá acordada com os olhos todos inchados, pegando uma cruz, fazendo sacrifício para Deus. Deus, guarda meu filho, livre meu filho, tira das drogas, mas a mãe está lá, ainda é meu, quem dá ainda é ele, quem levanta é ele, quem dá o chão, mas ainda é ele, mas o vaso é quebrado, mas é meu, mas atire do Senhor, mas o Senhor está transformando o vaso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. E quando eu estava orando aquela oração em casa, dentro daquele quarto da minha mãe, eu fazendo oração tremendo, meu pai chegou, parece que foi uma surpresa no meu quarto. Ele disse: parece que o meu filho está orando, o que está acontecendo? Meu filho Deus. ele não orava, ele está orando, o que aconteceu com ele? Glória a Deus, Senhor. E a caixinha era muito alta, eu botava musical para me orar, falando com Deus. Eu não sabia o que era aquilo. Ela veio minha mãe me abraçando, ela veio meu pai me abraçando, falando assim: meu filho, agora você já ouviu? Eu disse: não, você não sabe, porque apareceu quando você saiu dessa porta, 6 horas da manhã, você foi lá pro 42, eu fui dormir, mano, esse inteiro, meio-dia da tarde, apareceu uma mulher toda sandália, mais perigosa, bateu na porta, ela disse: filho meu, se tu não voltar pros pés de Jesus, eu vou te colocar na casa de roda, a filha do Senhor. Deus, aleluia, Glória a Deus, Jesus. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Parece que o teu nome está escrito, mano, eu não te largo. Aleluia, Deus. Aleluia. Verdade, Deus. Gostaria dessa igreja colocar de pé. Aleluia, Deus. Eu só queria pregar só 10 minutos. Aleluia. Porque hoje é culto da ceia. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Não é fácil. Verdade, Deus. Aleluia. Não é fácil servir a Deus. Não é Glória, fácil. glória, glória a Deus. Você crê que não é qualquer jeito que vai bater no peito. Aleluia, glória a Deus. Você pode até fazer jejum e oração, você pode até orar. Mas não, vai não. Oh, glória. Aleluia. Pensando que o barco é fácil. Verdade, Não Deus. é o barco que vai te arrancar, é o barco que vai te levar no rio. Aleluia, Deus. Quando ele chega, Jesus tem um ambiente que é fazer surpresa. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus, oh, glória. Aleluia, Jesus. Quando eu estava lá em casa, toda a alma, toda ferida. Quando eu peguei meu celular, meu pastor César, quando eu vi o primeiro louvor que canta assim: quem confia do Senhor, acredite, eu sei que não vai falhar. Aí aquele louvor começou a quebrar meu coração, aquele louvor começou a mudar minha vida. Aí daí eu comecei a descer na madrugada. Aí lá veio o Paulinho mais velho, o meu irmão falando de meu pai: mamãe, manda esse Davi calar essa boca, manda ele diminuir a oração dele. Parece
está mexendo com o grandão, porque Deus está comigo, Deus está com ele, Deus está comigo, Ele está ouvindo minhas orações. Para onde eu colocar na ponta dos meus pés, aí Ele está contigo. Pode passar o que vier, mas a mão de Deus está o grandão, a mão de Deus está vindo aí, a mão de Deus está vindo aí. Glória a Deus. Oh, calamacho. Aleluia. Um dia quando eu estava orando lá em casa, eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor vá libertar meu irmão. Glória ao teu nome. Pela vida do Rubem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Foi muito forte quando eu falei isso para ele. A gente tem um grupo, ela veio do meu irmão, uma família. Estava mandando um áudio para ele. Ele sofreu um acidente que o braço dele quebrou. Ele já ia ficar desempregado. Mandei o áudio para ele e disse: olha, tem que voltar para Jesus, porque Deus tem te chamado. Através do teu louvor tu cantava a voz da verdade, tu louvava, mas Jesus está sentindo falta da sua voz. Aleluia a Deus. Jesus está sentindo falta da sua voz. E quando eu falava isso para ele, ele cantava aquele louvor assim, como é que ele louvor de Marta Cimento? Não, aquele louvor cantava assim: por toda a minha vida ao Senhor te louvarei. E quando ele louvava assim, e ele falava assim para mim a verdade: então volta para Jesus que dá tempo. Aleluia. Se tu não voltar para Jesus, ele vai libertar teus filhos. Irmão, eu te agradeço muito a Deus. Um dia quando eu fui lá na casa do meu sobrinho, o meu irmão não estava lá, ele foi fazer uma curativa para o braço dele. E eu falei para o meu sobrinho: disse: olha, Caio, tu precisa de Jesus, tu tem um chamado para cantar, para pregar. E quando eu comecei a repreender pela mente dele, ele estava jogando, parece que estava jogando Free Fire, 4 anos jogando. E eu falei: espírito da morte, é você que vai embora, porque eu não aceito. Foi o Senhor que escolheu através do chamado. Um dia quando eu estava chorando, ele falou: tio, sabe o que eu quero, tio? Eu quero aceitar Jesus, pela glória de Deus, irmão. Quando eu estava orando, o Senhor começou a fazer trabalho pela vida do meu sobrinho. Ele aceitou Jesus meio-dia da tarde. E quando meu irmão chegou na garagem da casa, ele falou: o que está acontecendo? A minha sobrinha chegou e falou de mamãe: papai, o cara aceitou Jesus. Aí sabe o que é isso? É a promessa de Deus. Ninguém toma, ninguém primeiro. E quando aí que na última palavra dele, aí eu falei com Jesus, eu falei: Rodrigo, se tu não aceitar, o cara vai pecar. Se tu não voltar para Jesus, o cara vai continuar louvando. Ele vai ganhar para ti e para tua família. Aí ele falou: isso agora eu quero ver mesmo. Irmão, quando ele passou uma semana, de repente quando ele pegou meu telefone, ligou no meu telefone, ele falou: tio, eu queria que o Senhor comprasse uma roupa. Ele disse: pode falar, meu filho, qual é a roupa que tu quer? Eu quero gravata, eu quero paletó, não se preocupe, nós vamos lá no banco fazer pelo menos R$500 de empréstimo. Quando eu tirei R$500, eu disse: pode escolher o que você quiser, a casa é sua, teu chamado é teu. Eu só quero que você não saia da presença, eu quero que você continue pregando. No outro dia, a minha irmã Juliana, mais velha, chamou o Caio para pregar lá na Monte Sanaté. Agora quando eu vi ele, sabe para onde eu vi? Eu vi no cartaz, estava escrito Caio pregador. Sabe o que é isso? Enquanto Deus aí tem promessa, Deus ele levando para confundir que são, ele levando para brilhar. Ele levando, não é só um que vai brilhar, é todo que vai brilhar para Jesus, é todo que tem chamado, é todo que levanta ele, que escolhe ele. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O dia quando eu cheguei com minha mãe, eu falei: mamãe, eu não sei ler.
no celeiro, cheio de nada. E a mamãe disse, enquanto você estiver pregando, meu filho, nunca coloque na tua mente, você não sabe ler, somente contar o testemunho. O teu testemunho é uma pregação, o teu testemunho vai ganhar muita alma, o teu testemunho vai salvar muita crente, o teu testemunho vai virar cativeiro. E quando ela falava isso, eu fui de quatro para chorar. O Espírito da profecia me direto no meu ouvido, ele falou, homem, não reclame, não me julga, somente chamar o homem para ler o versículo. É eu que te usa a tua boca, é eu que coloca na ponta dos teus pés, aonde tu colocaste a tua de mão, tu vai curar muitos enfermos, aonde tu pregaste a tua boca, tu vai ganhar muita alma. E eu falei disso, eu creio, porque quem vai levantar ainda é eu, e ela anda grandela. Oh, aleluia. Eu gostaria dessa igreja, aonde tiver essa dor, dor de cabeça, dor dos olhos, dor de coluna, coloca a mão na tua mão que você puder. Eu gostaria que o Sádia cantasse. Canta, meu filho, enquanto a igreja ora. Por um minuto, canta. Oh, Espírito Santo, na verdade, pelo milagre, Espírito Santo, aonde tiver, meu Pai, nesse barco, aonde tiver toda imunda, aonde tiver desvio toda marcada, aonde tiver toda madrugada, Deus, eu repreendo toda enfermidade, ser retirada a glória, Deus, meu Pai, abençoa a Carol, meu Pai, liberta tua filha, Deus, que está difícil, Deus, será quebrado, será arrancado, Deus, eu não vou perder pro diabo, Deus, porque quem levanta ainda é Ele, quem escolhe é Ele, Deus, eu creio, meu Pai, eu creio na promessa, eu creio na vitória, eu creio na vitória. Não é igual a aliança, mas vai glorificando, toda retirada agora, retira agora toda enfermidade, lança por terra, carrega a bateria, sinta energia, deixa Deus encher da presença, pelo minuto, Jesus está vindo aí, enquanto você está no barco, não imprime os teus barcos, e traz o teu barco, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. o meu maior tesouro hoje eu darei. Abro mão dos meus sonhos e a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro que meu. Escolhi sonhar em sonhos, escolhi sonhar em sonhos de Oh, aleluia. Não se preocupe, é o Senhor que está vindo teu barco. Mesmo pecado, o Senhor ainda está entrando no teu barco. Se prepare que esse ano vai ter congresso, pastor Sérgio. Aleluia! Se prepare que esse ano vai ter congresso, vai ter festa. Tem uma igreja estourando e estão buscando teu povo. Não é só aqui também na tua família. O Senhor está curando câncer no meio daqui dentro. Ainda eu creio que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem falado comigo. Ele falou que tem uma mulher que está passando uma adversidade. Tem uma mulher que está passando várias feridas. Mas Jesus está entrando no teu barco. Ele está retirando todo o bagaço para fora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro a tua cura, Deus. Entra com a tua providência, Deus. Meu Deus, meu Pai.
abençoa cada adolescente, abençoa cada jovem, abençoa cada criança, abençoa os obreiros, abençoa cada mulher, Deus, que tem esforçado para carregar essa banquete, Deus, que tem preparado, Deus, meu Pai, abençoa meu Pai, abençoa o pastor Célio, Deus, abençoa a pastora Ruth, Deus, foi o Senhor que abriu a congregação, foi o Senhor que não mudou Josué, lembra de Josué, pastor César, é o mesmo que Daniel que não mudou, ainda é o mesmo que nunca muda essa placa não muda, é o mesmo que Daniel que orava, é o mesmo que Daniel que buscava, é ele mesmo, mas o Senhor ele está levantando, o Deus que está levantando, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Samuel, o Deus de Davi, o Deus que tem Davi para dar uma Golias, o Deus que tem Elias, que tem Jezabel, o Deus que tem Moisés para arrancar do povo do faraó, porque tem luz chamada ainda é ele, a glória é dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero me levar a palavra, Deus, toda enfermidade, meu Pai, meu Pai, eu quero te apresentar, Senhor, dentro daquele hospital, dentro daquele presídio, dentro daquele fundo de droga, abençoa os macumbeiros, o fim sincero, meu Pai, arranca, Senhor, lança por terra, Deus, meu Pai, abençoa teu povo, de cada de nós, meu Pai, é o que nós te pedimos,